Quando eu vim para o colégio, eu tinha 11 anos. E foi assim um momento muito marcante na vida, porque foi uma mudança, né? De ambiente, de escola e tudo mais. Eu tenho lembranças muito boas, né? Nós éramos recepcionados pelas irmãs e eu me lembro como se fosse hoje. Irmã Lúcia, irmã Abigail foram aquelas que nos acolheram na chegada. Fomos também bem recebidas fui também bem recebida pelas alunas que aqui já estavam, né? E nessa época era normal que a criança fizesse o antigo primário, que hoje é o Fundamental 1, né? Em uma outra escola, e às vezes os pais buscavam colégio particular a partir do 5º ano, né? Então, quando pegava já a época ginasial. Assim aconteceu comigo. Mas eu vim de uma escola muito boa, que foi o Grupo Escolar Brasil. Então, assim, já vim imbuída de uma série de valores, né, que foram moldados também nesse período, nessa outra escola. E aqui encontrei as irmãs, encontrei muitas colegas que vieram juntas comigo e outras que eu não conhecia. Mas a amizade foi crescendo, o amor e a confiança entre nós floresceu, né? Tanto que eu tenho amigas hoje que foram minhas colegas de aula nessa época. Então foi muito significativo, sabe? A receptividade, o respeito, o carinho, sabe? E aquilo que a gente recebe ou recebeu aqui veio simplesmente completar aquilo que eu já tinha na minha casa. Porque eu fui criada numa família onde meus pais eram muito amorosos, respeitavam a gente, mas também com rigidez, né? Dentro das possibilidades. Então, assim, me marcou muito, porque eu senti em pouco tempo que a casa era minha também, né? E que não tinha diferença, assim, dos princípios que eu trazia da minha família. Então, foi muito bom. Eu fui muito feliz. Tive ótimos professores, tanto dominicanas quanto professores leigos, sabe? Então aqui a gente foi bem preparada para o mercado de trabalho, que na época foi até o magistério. E o magistério era top, né? Então, assim, muitas coisas que hoje se faz na educação, que às vezes as pessoas apresentam até como novidade, para mim já não era novidade, porque naquela época a gente já trabalhava muitas correntes filosóficas, muito fiéis à educação que existe hoje, já contemplava naquele tempo, como aluna. Também aqui eu tive a oportunidade de fazer grandes amizades. E interessante que muitas dessas amizades permanecem e os filhos são também amigos, sabe? Então isso é muito bom. Existe aquele carisma, existe aquele afeto, existe aquele encontrar com alegria, sabe? Isso como trajetória de aluno. Olha, se eu disser que eu não gosto do magistério, estou mentindo, porque se eu tivesse outra vida, eu seria professora novamente. Então eu sempre fui muito dedicada e eu acho que gostar
e amar aquilo que você faz, isso já traz crescimento, né? E quando eu terminei a Faculdade de Filosofia de São Tomás de Aquino, eu procurei o colégio, né? Eu já trabalhava com magistério no Colégio Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, eu já estava lá. Aí eu procurei a irmã Georgina. A Georgina era diretora na época. E falei que eu tinha terminado a faculdade. E, coincidentemente, uma amiga que trabalhava com o Fundamentos 1 no magistério ia se casar. E eu fiquei no lugar dela. Então, comecei dando aula, né? Dava aula no magistério aqui do colégio. Trabalhava com a parte de filosofia da educação, história da educação, sociologia, educação especial e também um pouco da psicologia evolutiva. As turmas eram pequenas em relação a quando eu estudava, mas um magistério forte, um magistério muito bom. Aí a irmã Nadir, a irmã Georgina foi, né, para São Paulo. E a irmã Nadir assumiu a direção do colégio. A irmã Nadir foi minha professora, muito exigente, muito ética. E assim, ela amava o que ela fazia. E a irmã Nadir veio para o colégio. No ano seguinte, ela me convidou para trabalhar com ela. Engraçado, eu me lembro direitinho. Eu vim, dei a minha aula a manhã toda e fui embora. Após o almoço, o telefone me chamou, era a irmã Nadir. Marta, amanhã você tem aula no colégio? Tem, irmã Nadir. Prepara alguma coisa que suas alunas possam fazer sozinhas e vem aqui na minha sala. O dia custoso. Eu pensava, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Não é? Nunca imaginei. Aí, no outro dia ela foi e me convidou para ser vice-diretora dela. E eu fui a primeira vice-diretora leiga. Nessa época também eu trabalhava no conservatório. No conservatório eu dei aula de piano muito tempo, coordenei o curso de musicalização, coordenei o curso de educação artística, fui vice-diretora também. Então eu fiquei como vice-diretora e também com algumas aulas, porque aí o magistério, as turmas foram diminuindo. Tanto que foi até acabar o curso, né? Com a irmã Nadir, eu trabalhei então na vice-direção e trabalhei também ajudando a supervisão escolar, que hoje fala coordenação, de quinta e sexta série, porque a coordenadora estava assim, sobrecarregada com muitas turmas e elas me pediram. Então eu fazia vice-direção e um pouco de coordenação de quinta e sexta série. Com o passar do tempo veio a irmã Maria Helena e eu continuei na vice-direção com a irmã Maria Helena. Foram 11 anos com a irmã Nadir e 12 anos com a irmã Maria Helena. Aí a irmã Maria Helena me pediu, na época uma orientadora educacional deixou a escola e ela me pediu se eu poderia ajudar nessa parte. Era do Fundamental 1. Então eu estive no trabalho de orientação também. Depois ela me chamou e me perguntou se eu poderia assumir a coordenação do ensino médio. Eu peguei a coordenação do ensino médio e continuei como vice-diretora da irmã Maria Helena. Como coordenadora, eu tinha um prazer enorme de fazer o meu trabalho, porque eu lidava com os professores, né? Reuniões,
acatando sempre as sugestões que eles traziam, né? Era uma equipe maravilhosa. Quando eu peguei esse ensino médio, na coordenação, nós tínhamos uma turma de primeiro ano, uma de segundo e uma de terceiro, pequenas. Quando a irmã Maria Helena foi me passar a direção e eu passei a coordenação para outra pessoa, eu deixei 3 turmas de primeiro ano, 3 de segundo e 3 turmas de terceira série do ensino médio. E as turmas eram cheias. Tinha turma que tinha quase 40 alunos, sabe? Então foi um trabalho assim que deixou saudade, né? E depois eu assumi a direção com a irmã Maria Helena, e ela vinha muito ao colégio, que me deixava muito feliz, porque eu sempre disse que, sendo uma escola dominicana, era muito importante a presença das dominicanas aqui. Então, irmã Heloísa, irmã Maria Helena, irmã Eugênia, irmã Ângela, sempre presente nos corredores, né, o que me trazia muita alegria. E também muita firmeza para os pais, né? É importante a presença de uma dominicana na escola dominicana. Quando eu fui para a direção da escola, nós tínhamos 400 e poucos alunos. Sabe? Deu uma enxugada grande. E a gente foi fazendo o melhor. E acho que a intenção era tão boa que eu deixei a direção e o colégio ficou com quase 1.700 e poucos alunos, né? Então isso foi gratificante. E também aí a gente foi ampliando, né? A escola de esportes, que eram poucos esportes, a coisa foi ampliando. A irmã Maria Helena com o projeto do Encantos Dominicanos, quando ela saiu, eu tomei conta, muito carinho, um projeto belíssimo. E a gente vê assim o desempenho dos jovens que saem de lá, né? Eles saem diferentes, eles saem imbuídos assim de muita gratidão, sabe? As famílias também. E aqui na direção eu sempre fui muito bem acolhida pelos pais. A minha gestão o tempo todo foi partilhada. Nunca deixei de atender um pai que me procurasse, um professor, um aluno. Eu recebia e conversava com todos. Os novatos, quando chegavam, daí a pouco, eu chamava para conversar, saber como eles estavam sentindo, né? E pedindo sempre aos veteranos que recebessem os novatos como eles gostariam de ser recebidos em uma outra instituição. Então deu tudo muito certo. E eu tenho certeza, todo esse carinho, toda essa memória de dias felizes eu levei, mas eu deixei também. Porque até hoje eu sou muito procurada pelos ex-alunos, pelos alunos e, sobretudo, pelas famílias. As famílias, a gente são muito ligadas comigo. Então, isso me deixa muito realizada. Tudo que eu fiz foi com muito empenho, com muito amor, com muita dedicação. E mais, nunca achei que fosse sacrifício. Eu ficava no colégio até a hora que fosse preciso, 8, 8h30, acompanhava todas as reuniões de coordenação, de coordenadores, de professores, as reuniões de pais, plantões. Eu ficava por dentro de tudo, não importava a hora de ir embora. Mas eu vivi intensamente o que precisava ser vivido. Como mãe também eu fui muito feliz. Meus meninos, tanto o André quanto o Guilherme, vieram para cá e
deslancharam, né? Apesar de que a parte que eles deveriam fazer sempre foi feita, com respeito, foram sempre muito estudiosos, cumpridor das tarefas, e também, assim, muito dados, né? São muitos fatos. Então, como mãe também, eu fiquei muito feliz, porque eu senti que eles também saíram daqui realizados, né? Na época que a Andréia terminou a 8ª série, nós não tínhamos aqui o magistério, foi o ano que a irmã Nadir encerrou o magistério. Eu já trabalhava com ela na vice-direção. Então, a Andréia teve que buscar um outro caminho, né? Ela fez o magistério antes de ir para o curso de Direito. Teve um embasamento muito bom. O Guilherme também. O Guilherme saiu na 8ª série porque nós não tínhamos o colegial. Então, ele buscou também um outro caminho. Mas, assim, com boa formação, com a formação humana, né? Carregando os valores do respeito ao outro, da amizade sincera. Tá? Então, isso é muito bom. É muito gratificante para a gente, enquanto mãe, ver os filhos trilharem caminhos, assim, bonitos, né? Principalmente no mundo de hoje. Então, são valores que a gente não acha para comprar, né? Então, você vai ao shopping, você escolhe na vitrine o que você quer. Agora, esse ser humano, tornar-se humano, esse não tem preço, né? Não tem preço. Os valores são eternos. Olha, para mim foi uma felicidade, porque, na verdade, eles também gostam muito da escola, né? Gostavam e gostam, né? E aqui também eles fizeram um grupo muito seleto de amigos que continuam até os dias de hoje, né? Eles continuam existe aquela ligação, existe um elo. Então a gente vê assim, na verdade, são traços característicos que marcam e ficam, contribuindo para a identidade da pessoa, né? Então, assim, os meninos sempre me respeitaram muito o meu trabalho, nunca misturaram o ser mãe aqui dentro da escola com o ser profissional, sabe? Assim também eu pedia que não os tratasse de maneira diferente. Eles eram aqui dentro alunos como outro qualquer. Eu acho que isso ajuda muito, assim, também na cabecinha deles, né? A ser tratado como um todo, com igualdade e sem priorizar nada. De falar que eu sou professora lá, eu trabalho na parte administrativa de lá. Não, sabe? Então, eles foram adquirindo independência e a confiança naquilo que eles estavam sendo trabalhados. Sou muito feliz porque o meu neto gosta da escola. Então, participa de tudo, gosta da parte esportiva, sala de aula, né? E eu fico feliz porque ele relaciona bem com os colegas, com os professores e com os funcionários, não é? Então, ele cumprimenta o jardineiro, ele chega lá em casa, me dá notícia do jardineiro, da menina da disciplina. Ele conta as coisas assim com muito carinho. Então, eu fico feliz. Foi surpreendente, porque, na verdade, quando eu trabalhei com a irmã Nadir e com a irmã Maria Helena na vice-direção, nunca me passou pela cabeça e nunca tive a pretensão de ser diretora. As coisas foram acontecendo,
A irmã Nadir viajava bastante e falava: Marta, toma conta. Depois veio a irmã Maria Helena também viajava muito, né? E eu estava sempre presente nas comemorações de primeira Eucaristia. Sempre que ela não estava na cidade, eu fazia o papel da irmã Maria Helena. Mas sempre dizendo que por ela não estar na cidade, eu estava ali representando. Porque eu acho que isso tudo é muito efêmero, tudo é muito passageiro. E a gente tem que primar pela essência, pelo essencial e não pelo acidental, né? Então, a valorização do ser e não do ter. Isso também é um princípio que eu trago da minha casa. Nada é nosso, as coisas são passageiras. Deus coloca na nossa mão para ver que uso nós vamos fazer daquilo. E se eu não puder ajudar, atrapalhar nunca, né? Ninguém. Então, a quem Deus dá, será cobrado. Olha, foi um sentimento assim de felicidade, porque eu nunca pensei, nunca almejei e não esperava, né? Então aqui nós tínhamos, como sempre tivemos, né, equipe, e tinha muitas colegas que almejavam a direção da escola, mas nunca me abalaram, não pensava que ia chegar nas minhas mãos. Se chegou foi por merecimento, por reconhecimento da irmã Maria Helena, da irmã Nadir e das outras irmãs que comigo conviveram e convivem até hoje, né? Então, Deus colocou na minha mão e eu procurei fazer o melhor. Porque ao longo da minha vida, como estudante, como profissional, eu sempre usei e pus em prática aquilo que eu aprendi. Então, a humanidade, o carinho, o respeito pelo outro, a acolhida, a delicadeza na maneira de tratar as pessoas, a cordialidade. Então, tudo isso eu fiquei imbuída, né, desses princípios. E isso me ajudou muito na minha trajetória. Tenho muitos amigos, né? Amigos do tempo de colégio, do tempo de faculdade e do tempo aqui de trabalho na escola. Eu tenho porque eu gosto do pessoal da escola. Foi uma família que Deus colocou no meu caminho. Então, a gente sempre se relacionou muito bem, contudo, sem diferença do setor de trabalho de cada um, não é? Então, sempre disse, cada um aqui dentro do colégio é gestor do seu pedaço. Se der certo para um, vai dar certo para todo mundo. Se um falhar, vai interferir no trabalho do outro. Então, assim eu procurei fazer. Então, a liberdade no trabalho com responsabilidade e sempre com o meu olhar, né? Então, pela experiência de sala de aula e de tantas atividades que eu desenvolvi durante a minha vida, mesmo na sala de aula, na faculdade, porque eu também trabalhei com curso de pedagogia, no magistério superior, com curso de letras. Então, aquela autonomia que a gente sempre procurava dar para o aluno, eu trago comigo. Então, cada um tem que ser responsável. Se você abraça aquilo, você tem que fazer bem feito, não é? Eu acho que o segredo está aí.
é liberdade com responsabilidade, autonomia com acompanhamento, porque você direciona o que você quer, o que precisa ser feito, sem autoritarismo, não é? E como dizia Madre Anastasia, coragem, fé, confiança, saber onde quer chegar e ternura, firmeza com ternura, sabe? Eu acho que o ponto-chave está aí. O que eu tenho a dizer é assim, eu agradeço a Deus a oportunidade que me foi dada, né? De fazer parte do colégio, de ter sido professora, de ter influenciado minhas alunas. A gente sempre procura passar o que é de melhor. E eu acho que eu consegui, porque as minhas ex-alunas têm um carinho muito grande comigo. Tem grupos de ex-alunas, né? Elas dão notícia todos os dias, elas perguntam e também agradecer pela oportunidade de conhecer tantas pessoas que são importantes na minha vida, né? Então, obrigada, né? Obrigada por tudo. Obrigada pelas oportunidades, pelas famílias que eu conheci aqui, pelos colegas de trabalho, né? E meu obrigado, sobretudo, pelas irmãs. As irmãs dominicanas, especialmente aquelas que fizeram parte da minha jornada aqui dentro da escola. Gratidão. Gratidão às irmãs que comigo trabalharam, que foram minhas professoras e que me mostraram muitas coisas boas. Gratidão à Nossa Senhora das Dores por todas as graças que me foram concedidas estando aqui. Só de ter conseguido sair deixando um legado que eu deixei, que eu tenho certeza que eu deixei, eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus, a Nossa Senhora das Dores, sabe? Então, é uma força. Sempre que eu chegava para trabalhar, quantas vezes essa porta da capela estivesse aberta, quantas vezes eu entrava aqui para agradecer. Então, é gratidão.